Seja muito bem-vindo. Está no ar Cidade Entrevista, oferecimento Editora Inspire. Que bom que você está aqui com a gente. Muito boa tarde para você. Cidade Entrevista agora sempre às quintas-feiras, às 12 horas, ao meio-dia. Então, novo dia e novo horário para melhor servir você. É hora do almoço, você pode dar esse break e assistir ao vivo. Ou você pode assistir on demand depois, indicando o link para alguém, em especial quando o assunto for algo que você pode também ajudar a sociedade a esclarecer, como o assunto de hoje. O assunto de hoje, tremendamente importante, violência contra a criança. Então, Cidade Entrevista quer prestar um serviço à sociedade e você faz parte dessa sociedade. O nosso Cidade Entrevista vai ao ar toda semana e tem o oferecimento da nossa editora Inspire, há mais de 10 anos publicando livros para inspirar, edificar e educar a sociedade. Como quero recomendar esse meu livro, Família para Sempre, um livro que trata de princípios e valores para a educação familiar dentro e fora da igreja. Este livro está disponível para você pela Amazon, seja eletronicamente ou também impresso para entregar na sua casa. Então, Família para Sempre, com certeza vai ajudar a sua família nesse tempo tão desafiador. Fique com a gente, eu volto daqui a pouquinho da nossa vinheta para apresentar as convidadas que vai discutir comigo o programa de hoje, Violência contra a Criança. Cidade Entrevista com Pastor Calito Paz. Realização, Igreja da Cidade Online, sua família onde você estiver. Apoio, Editora Inspire, 10 anos de boa leitura. Bem-vindos. A situação da violência contra a criança é real. Alguns já estão bem conectados a isso, outros não, e o nosso programa está aqui para fazer o seu papel e ajudar a sociedade. E as minhas convidadas de hoje, quero agradecer muito, eu sei que as duas são bastante ocupadas nesta causa, inclusive, por estar aqui comigo, é a Jéssica Santos, psicóloga, e a educadora Juliana Lopes. Bem-vinda, Jéssica. Obrigado por estar aqui com a gente. A Jéssica é psicóloga, pós-graduando em aconselhamento cristão, mestranda em desenvolvimento humano e atua como psicóloga do Colégio Inspire. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, pastor, pelo convite. Obrigado. E a professora Juliana Lopes, bióloga, psicoterapeuta familiar, estudante de neuropsicologia e também atua eleita no Conselho Tutelar da cidade de São José dos Campos. Isso, é um prazer estar aqui. Muito obrigado também. Sei que você chegou já direto de uma diligência. Basicamente só passou em casa, deu uma dormidinha e já veio, né? Isso mesmo. O Conselho Tutelar funciona 24 horas, 7 dias por semana e muitas vezes vai madrugada dentro. O que aconteceu hoje? Chamou, tem que ir, né? Interessante, já está na família, né? Um é médico, é assim, né? Seu irmão, doutor Elton, e você como membro do Conselho Tutelar também, né? Isso mesmo. Está na família. Botou o sinal do Batman, tem que ir, né? Pela causa. Meninas, a situação ela é uma situação, digamos assim, real, generalizada. Eu destaquei aqui 3 notícias muito interessantes, agora, recente de 2021, para a gente introduzir aqui. Uma ontem, portal UOL, de 21/4, olha que absurdo. Um ator mirim de 13 anos, está como ator da novela Gênesis, da Record, denuncia pedófilos que pedem nudes para ele. Ele foi à delegacia ontem fazer uma queixa-crime, um menino de 13 anos de idade. CNN de 18/4. Brasil tem ao menos 10 casos de agressão contra menores de idade por hora. A estimativa
é de que para cada registro de violência desse tipo, outros 20 acontecem, quer dizer, 3 vezes maior do que o denunciado. Não sei se depois vocês podem comprovar isso, em especial você, Liana, que está na linha de frente. E Correio Brasiliense, 18/4/2021, perigo em casa. Sem escola, crianças ficam mais reféns da violência. Governos e médicos alertam para este momento de agressões a crianças e adolescentes durante a pandemia. Para o secretário da pasta, a participação social dos professores é fundamental para ajudar a combater a subnotificação, quer dizer, os 60% dos casos que não são notificados. Então, diante dessa realidade da sociedade, eu queria que vocês começassem falando, vou começar aqui pela Juliana, falando sobre o que é a violência infantil. Sim, a violência infantil, ela é pouco compreendida pela sociedade, por questões até de anos anteriores, daquilo que se entendia enquanto violência. Então, hoje a sociedade ela pensa muito na violência como algo muito grave físico. E não, a violência ela tem um espectro gigantesco. A violência ela articula as principais, né? Violência física, que inclui maus tratos, a violência psicológica, mas ela também... E a violência sexual, que são as 3 mais conhecidas. Mas o espectro ele é bem ampliado, também partindo, por exemplo, para negligências graves. Então, omissões, negligências, nós também entendemos como violência, porque ela fragmenta a criança naquele processo de desenvolvimento integral. Um outro exemplo, violência patrimonial, financeira, também são casos de violência, né? Porque está retirando ali um direito da criança. Então, o espectro de violência é muito maior do que o que a sociedade hoje compreende, né? É algo ainda que parte para uma questão filosófica que precisa ser discutida em sociedade o tempo inteiro. Porque nós recebemos casos em que a família diz, no Conselho Tutelar, em que a família diz: mas isso não é violência, e nós temos que explicar o beabá de que sim, aquilo conjectura violência. Então, isso aí. Só o fato de estar trazendo esse assunto aqui, gente, nós estamos dizendo que ele é real, estamos dizendo que é responsabilidade nossa e estamos trazendo aqui profissionais dentro de um programa, numa perspectiva de um canal, de uma igreja evangélica, para dizer que não estamos alheios, alienados e que esse assunto diz respeito a todos nós, está dentro e fora da escola, dentro e fora do governo, dentro e fora da igreja também. Então, como a Juliana falou, violência física, como maus tratos, violência sexual, como abuso, e violência moral, com relação a uma série de assédios, e também, como ela colocou, violência também trabalhista, no sentido de que, ou de direitos, né? Ou você tira direitos da criança ou expõe a criança a trabalhar, e criança com certa idade não foi feita para trabalhar, e sim para ter a sua educação, o seu aconchego familiar e a sua cultura e o seu desenvolvimento. Jéssica, você. Interessante quando você fala de espectro, né? Eu penso que às vezes a gente pensa a violência como só aquele ponto final, né? Aquela coisa que explode, como esses até últimos casos que têm chegado ao nosso conhecimento. Mas a gente precisa pensar que também existe um progressivo. Então, às vezes, as pessoas não denunciam algo que aparentemente, né? Elas talvez julguem que não é um ato de violência, mas aí isso vai numa crescente dentro das casas, das famílias, e aí chega num pico que é o que a gente quer evitar, né? Então é muito importante esse assunto a gente abordar hoje, porque ao menor sinal de violência, que é um ferir desse direito da criança, né, e do adolescente, a gente enquanto sociedade, não só as famílias, mas a sociedade em si, já precisa se posicionar para proteger essa criança, porque se isso continua ao longo do tempo, vai chegar em casos como que a gente viu esses últimos dias, que tanto tem assim deixado a gente chocado, né? Você lembrou bem o menino Henry Borel, que trouxe o assunto de novo. Claro que esse não é um fato isolado, mas nós como sociedade temos que aproveitar o momento, já que o assunto está na discussão da mídia e na família, para levantar o assunto. Você queria complementar alguma coisa que ela falou?
Não, eu ia complementar de que realmente as famílias têm, a sociedade tem um pouco de dificuldade dessa violência progressiva, né? Mas o olhar para a violência, ela não é só para a violência que já foi perpetrada, mas para o risco de que isso aconteça. E isso é mais importante para nós a ser trabalhado em sociedade do que, de fato, a violência que já aconteceu. É a prevenção, é aquilo que nós estamos olhando e que nós estamos olhando com características de iminência, né? Ok. E, Juliana, até vou pedir aqui para que esteja passando durante o programa o Disque Denúncia. Juliana, fala um pouquinho sobre a característica e o sigilo disso, e coloca o número, e durante o programa, mesmo quando a gente esteja conversando aqui, você também pegue e anota esse número. Você que está na família, você que está na sociedade, na sala de aula, precisa entender como é que funciona. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona. Sim, as denúncias, elas podem ser feitas de 3 formas. Elas podem ser feitas de forma presencial, então indo até o Conselho Tutelar, por exemplo, e fazendo a denúncia ali, nós recolhemos os relatos e fazemos. Mas ela também pode ser feita através do 156, que é um canal da Prefeitura. 156 é um canal aberto para denúncias de vários tipos. Por exemplo, de violação de direitos à educação, à saúde, né? Agora, denúncias um pouco mais graves, das quais a sociedade às vezes tem medo de se expor, nós recomendamos que sejam feitas pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Essas são denúncias realmente anônimas, não necessita do reconhecimento daquele que faz a denúncia. Então, em caso de dúvida, Disque 100. Ok. Então, 156, que é o da Prefeitura de São José dos Campos, se você quer fazer algo mais generalizado. Se você quer algo mais específico e sigilo total 100%, é o Disque 100 do governo federal. Mas uma pergunta, um familiar que está ali com um filho de alguém da família, e ele está sabendo, está vendo, tem certeza disso, ou numa escola. E o profissional ou familiar quer ir no Conselho Tutelar. Também vai ser mantido um pouco dessa privacidade ou não? Vai ser chamado e vai ter dito para ele assim, olha, fulano da sua família veio aqui trazer essa denúncia. Quando a pessoa vai presencialmente, acontece um registro natural do depoimento que ela faz. Então, é registrada a entrada, o horário que ela entrou, o horário que ela saiu, quem foi, os documentos, né? Porém, esse procedimento administrativo que é aberto, ele é de sigilo. Ok. Então, esse procedimento, ele é sigiloso. Ele só pode ser, por exemplo, olhado de forma judicial. Porém, nós não garantimos o sigilo total. Por quê? Porque vamos dizer que alguém peça judicialmente vistas ao processo. Em dar vistas ao processo, consta lá todos os depoimentos que foram dados. Então, não garante 100% do sigilo. Porém, é muito comum, né, o envolvimento de todos os familiares, das instituições no processo. E o conselheiro tutelar, ele tem toda uma cautela de não colocar ninguém em situação de risco, muito pelo contrário. A nossa tendência é sempre proteger também aquele que fez a denúncia. Certo. Ok, você está sendo sábio e prudente, então quer dizer, a pessoa precisa ir sabendo de que não vai ser falado aquela informação para qualquer um, para a imprensa, para familiar, etc. Mas os dados estão lá e caso evolua para uma questão judicial, aí pode ir mesmo, e aí você tem que saber que isso lá na frente vai ser revelado. Muito bem. Eu fiz uma pesquisa com 632 pessoas no canal da igreja, onde estamos passando agora o programa, com algumas perguntas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 3 para cada um e vocês só comentem. E como são 3 para cada um, eu falo e você dá um bate-volta comentando rapidamente se você achou muito, se você achou pouco, à luz da sua experiência, você com a sociedade em geral,
dentro do serviço público e você dentro do ministério com crianças numa igreja e também numa escola privada. Então vamos lá. Juliana, você já presenciou algum tipo de violência contra a criança? 43% disseram sim e 57% disseram não no universo de 632 pessoas dentro de um canal de uma igreja. Esses dados são importantes, porém nós que estamos ali sabemos que ele é contraditório, porque o que é violência é relativo para aquele que respondeu a pergunta também. Eu acredito que esses números são bem maiores, mas o entendimento de violência ainda precisa ser trabalhado. Ok, porque só 43% disseram sim, né? E talvez também tenha aqui o reflexo da realidade que nós sabemos que não que a igreja esteja isenta, mas um lar cristão estruturado, com um pai, uma mãe, onde não há bebida, onde não há adultério, onde não há confusão de outras interferências a priori, isso pode também diminuir diretamente o reflexo da violência contra a criança, certo? Sim, ele pode diminuir, mas lembrando também que nós temos a sociedade à volta, né? E o olhar à sociedade também é muito importante. Com certeza. Tá bom. Depois, se você puder me falar sobre os seus atendimentos, como é que você vê essa questão de famílias religiosas ou não. Mas depois. Tá. Jéssica, a outra pergunta vai para você. A pergunta foi, você sabe de alguma situação de violência contra a criança e tem medo de denunciar? Olha só 9% disseram que não. E 91% disseram que sim. Eu fiquei abismado com esse número. 91% já viram, mas tem medo de denunciar. É tão alto assim? Eu acredito que, pegando até o gancho da Juliana, né? Assim, as pessoas têm aquela questão talvez só pensar o pico dessa violência, né? Não pensar naquela progressão que a gente estava conversando. E muitas pessoas talvez se sintam acuadas, né, até pensando no contexto familiar. Muitas vezes não, né? A gente sabe que a violência acontece dentro do ambiente da casa, né? Na maior parte das vezes, a Juliana pode até complementar melhor. E aí o que acontece? Talvez a mãe, né, fica acuada, porque depende talvez daquele parceiro que pode ser o agressor. Então, muitas vezes tem essa questão da sociedade. E aí o esclarecimento de que pode ser uma conduta sigilosa e, em especial, que a gente precisa pensar na proteção dessa criança, né? É muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque a gente não precisa ter medo de denunciar, a gente precisa ter medo de ver um caso chegar a um extremo, inclusive de óbito de uma criança. A gente precisa se responsabilizar por isso. E viu, Jéssica, falando sobre isso, 53%, por exemplo, né, das violências que chegam ao Conselho Tutelar são praticadas por pais ou responsáveis. Ou seja, então tem toda uma situação também da qual como que eu vou denunciar, né, meu cônjuge ou a genitora ou o avô ou alguma coisa, né? Então existe também uma lealdade à família que não é saudável neste momento. Uma conivência por outros interesses que não o bem-estar da criança. Sim, né? a exposição mesmo. E na verdade é uma violência que é familiar, né? Porque muitas vezes talvez sistêmica. É sistêmica, não é só uma questão da criança, é uma violência que acontece do ambiente da casa. Então é difícil sair, né? Porque está dentro do ambiente da casa. Mas aí, gente, olha, questão de responsabilidade. Omissão também é pecado e também é crime. Então, como a Juliana colocou aqui, você tem um canal, Disque 100, que é completamente anônimo e protege você e o sigilo. Então, quando a gente vê aqui 91% sabe e não denunciaram, isso é muito grave e eu espero que você seja responsável e que esse programa aqui ajude você a tomar coragem e fazer o que é certo em prol da criança e da justiça. Juliana, a terceira pergunta. Você sabe como identificar quando uma criança está sofrendo algum tipo de violência? 48% disseram sim e 52% disseram não. E aí eu pergunto para você, para dar uma resposta para esses 52% que disseram não, como identificar? Sim, a criança, ela traz indícios, né,
inclusive os professores nas escolas, eles são treinados para identificar. O fato das famílias também e da sociedade terem seus afazeres com um grau de importância muito maior, às vezes, do que o próprio relacionamento intrafamiliar ou dentro de casa, atrapalha um pouquinho essa visão. Porque a criança ela vai mostrar indícios de comportamento, indícios no nível de tristeza ou de agressividade, de desempenho escolar. E são coisas que nós precisamos estar atentos, porque isso nem sempre vai ser falado a violência, mas o indício que a criança traz, e a exploração dos motivos podem levar, sim, a esse fator violência. Ok, então é ficar atento. Essas três sinais indicativos são muito importantes. Já falamos aqui sobre a questão de como fazer a denúncia. 152 São José e diz que sem a nível nacional ou ir direto ao Conselho Tutelar. Jéssica, você sabe como conversar? Sabe. É psicóloga e educadora dentro de uma escola. Como conversar com uma criança que estiver sofrendo algum tipo de violência, mas infelizmente não é assim a sociedade. Olha a resposta, só 29% disseram que sabem e 71% disseram que não. Você poderia dar alguma dica para essas pessoas que estão nesse 71% que não sabem? A gente precisa ter uma cultura de conhecimento, né, em tantas áreas, e é importante a gente falar para as crianças, para os nossos filhos, para os adolescentes, até a respeito, assim, eu gosto muito de conversar com as crianças assim, sobre o toque que faz bem para o coração e o toque que faz mal. E é tanto o toque no sentido, porque a gente pensa muito no abuso físico e no abuso sexual, mas também até mesmo, por exemplo, a gente tem hoje uma situação que as crianças estão sendo muito expostas a questões de redes sociais, de internet, né? E tem coisas que elas vão ver ali que não é apropriado. E, de alguma forma, pelos valores que a gente ensina em família, pelas conversas que a gente tem, ela já vai identificar que aquilo não é bom para ela. Claro que debaixo de uma supervisão, mas a gente precisa conversar e apontar para elas, olha, isso é adequado, isso não é adequado, isso vai fazer bem para o seu coração, para o seu desenvolvimento, isso não. Isso eu estou pensando nas crianças menores, né? Com os adolescentes a gente pode ter uma fala um pouco mais... porque eles têm uma capacidade de refletir um pouco mais e ter essa questão do conhecimento. A gente pode ter medo de conversar, porque quanto mais a criança conhecer, né, quanto mais a gente formar indivíduos que são bem informados, melhor, de uma forma mais assertiva, eles vão poder, diante da sociedade, ou diante de qualquer situação que vier, que vai ferir, que vai trazer essa questão da violência, eles vão poder responder melhor, né? Então a gente precisa ter essa cultura de informação sem medo. Ok. E a última pergunta aqui, fruto da enquete, você conversa, Juliana, sobre esse assunto com seus filhos, com seus sobrinhos, com as suas crianças? Porque na sociedade, 60% sim, mas 40% não. E você é mãe também. Então, para esses 40% que não estão conversando, como que você faz e como que você aconselharia todos que nos acompanham hoje a fazer? Sim, esse assunto ele bate muito forte no meu coração há muito tempo. Depois de uma pesquisa de muitos anos anteriores que aconteceu na antiga FEBEM, aonde mais de 80%, por exemplo, daqueles meninos que estavam institucionalizados nunca haviam feito uma refeição na mesa com seus pais. Olha que interessante. Então, Uau. A importância do convívio familiar, das conversas diárias, desse acompanhamento, é muito importante para a solução, né, desse caos da violência e de tudo que acontece. Então, o convívio familiar, a conversa diária, a conversa durante a comida, o lavar a louça, e não exatamente deixar isso apenas para situações pontuais e agravantes. Então, na verdade, é um pastoreamento, é um discipulado diário que nós fazemos com os nossos filhos. Não é numa situação pontual, é todos os dias. Ok. Preventivo, educativo e não somente só numa situação de tragédia, né? Ok. Então, eu espero que você que acompanhou essas respostas
e talvez tenha feito alguma dessas perguntas, tenha ajudado você. Nós vamos agora para um breve intervalo. Você está acompanhando Cidade Entrevista aqui no canal da Igreja da Cidade Online, com patrocínio da editora Inspire, livros que inspiram a sua vida. E como estamos tratando de um tema tão pessoal, porque criança é pessoal e o assunto diz respeito a você e a todos nós, então indico este aqui, ó, Você é a Resposta, do pastor Marcelo Toschi. Este livro coloca a responsabilidade sobre você, porque como cristãos, todos nós temos um ministério a responder, dentro e fora da igreja. Não é questão só de pastor, de educador, mas você é a resposta para mudar a realidade onde você está. Você faz parte desta geração. Então, pastor Eduardo Toschi, onde estão os Elias desta geração? Eis que você é um deles. Vamos aí a um intervalo com uma propaganda da nossa editora Inspire e voltamos com o programa Cidade Entrevista falando sobre violência contra as crianças. Estou com a Juliana e também estou aqui com a Jéssica. Aí agora... Profundo, durável e acessível. O Poço de Jacó foi palco dos mais inspiradores encontros que Jesus teve logo no início de seu ministério terreno. Naquele lugar, a partir de uma conversa que parecia despretensiosa, Jesus quebrou paradigmas religiosos, tocou o coração de uma mulher e alcançou uma cidade inteira com um evangelho profundo, durável e acessível. Além da versão e-book, agora disponível também em livro físico, adquira já o seu. Cidade Entrevista, pela Igreja da Cidade Online, sua igreja onde você estiver. Se você está gostando desse programa de hoje, desta edição, encaminhe o link para pais, educadores, pessoas que lidam com a realidade de crianças. Isso vai ajudar bastante. Obrigado por continuar com a gente. Eu quero agora fazer algumas perguntas para vocês, também vou dividir aqui, 3 para cada uma, de pessoas que nos encaminharam. A Sabrina, por exemplo, nos encaminhou esta pergunta. Quando sabemos que a criança sofre algum tipo de agressão, se eu não tenho provas, então a pessoa do canal, Juliana, ela pede alguma prova ou não? De forma alguma. Nós não trabalhamos apenas com a violência que foi comprovada. Nós trabalhamos com uma violência também iminente, o risco da violência. Então, ao se pensar que talvez esteja acontecendo algo, também é necessário que haja averiguação. Porque atrás do talvez possa realmente estar acontecendo já alguma coisa. Então, quando há suspeita de violência, a suspeita também deve ser denunciada para averiguação. Ótimo. Jéssica, Maria Flor, como ajudar para que a criança fale? Então, observou-se o que a Juliana falou, os traços, os sinais, agressividade, silêncio demais, ou hiperatividade demais, enfim, chamou a atenção. Como abordar essa criança sem agredi-la para que ela fale de forma mais natural? É a pergunta da Maria Flor. Bom, se essa criança ela é ali próxima do convívio, então se é um pai ou se é uma mãe que vai conversar com ela, né, ela vai ter mais confiança, precisa ter um ambiente de confiança ali para que a criança possa falar. Então a gente fala de novo dessa questão do que você falou, né? Conversar, lavando a louça, sentado à mesa, para já estabelecer esse vínculo. Se a criança ela ainda estiver mais resistente para falar e houver a possibilidade de falar com um profissional também, né, então pedir ajuda de repente na escola,
escola, para que o professor converse, ou se tiver algum outro profissional, por exemplo, um psicólogo, para que possa conversar, porque ele vai se utilizar de técnicas projetivas, né? Um desenho, porque dependendo do tamanho da criança, talvez ela vai ter dificuldade de inclusive identificar a violência, né? A Juliana estava falando que tem uma questão muito do que a gente entende por violência. A gente começou falando sobre isso. Então, se na família não é compreendido aquele comportamento como violento, a criança também não vai compreender, porque ela está dentro daquela cultura. Então, é importante que, se houver essa possibilidade, né, nesse primeiro trato, e ela não conseguir falar, é importante que a gente peça ajuda para esse entorno dela, né? Escola, talvez a casa ali de familiares próximos de avós e tudo, para que a gente possa acessar essa criança sem, mais uma vez, cometer uma situação de violência. Um ambiente seguro, Um né? ambiente seguro. Ok. E aí você acabou respondendo a pergunta também do Davi, que é a questão de como falar quando a criança está sofrendo a violência. E aí, dentro desse mesmo princípio do aconchego, da segurança, da confiança e preferencialmente os pais. A Thalita, ela também fez uma pergunta que a gente respondeu bem no início, que foi a primeira, que é a questão do que é considerado violência contra a criança. Mas, pontualmente, Juliana, qual é o caso, você falou dos 3 no começo, a questão moral, a questão sexual e a questão do maus-trato físico, qual é pegando aí a ideia da pergunta da Thalita, qual o mais comum? O mais comum é a violência física. Porém, a violência física também é o que mais chega por ter o entendimento de que é violência. Né? Então, vamos dizer que não sabemos realmente se esses dados são reais. Tá. Verdade, faz todo sentido, que aí já é o extremo, mas pode ser só uma evolução de um caso de violência Por moral. exemplo, você falar para a criança, enquanto ela faz a tarefa, de que ela é burra ou estúpida, é uma violência psicológica. Ela não contribui para o desenvolvimento, mas às vezes a família não entende aquilo como violência psicológica. Jéssica, a Sara faz uma pergunta, estamos falando aqui muito da criança, mas o adolescente ele ainda é de menor e o conselho tutelar é, por exemplo, chamado a olhar a criança, o junior e o adolescente. Jéssica, na sua realidade também, seja no consultório ou no colégio, como dar algumas dicas para abordar o assunto com o adolescente? E depois eu queria que você respondesse a mesma pergunta, o que tem aparecido no conselho tutelar com relação ao adolescente. Mais uma vez a gente fala da questão do ambiente de confiança, né? O adolescente precisa ter também esse ambiente de confiança para poder conversar, mas é diferente da criança, porque se a gente não tem um histórico, né, de um relacionamento dentro de casa, que tem essa abertura para conversa, talvez como o adolescente ele naturalmente já vai se fechar um pouco mais, vai ser mais difícil para ele falar. Então é importante procurar esses outros lugares, né, que fazem esse entorno do adolescente. Então, de novo, vou falar da escola, como a gente está aqui no ambiente de igreja, a igreja, líderes que sejam próximos. Então, a família, fazer essa ponte mesmo, porque talvez para o adolescente seja mais difícil. E uma coisa interessante, não só para o adolescente que sofre ou tem uma suspeita de sofrer uma violência, mas para todas as famílias falarem com os adolescentes, a gente trazer uma cultura de cuidado mútuo. Então, muitas coisas, assim, até pensando em escola, né, que é onde eu atuo, não chegam diretamente pelo adolescente. O adolescente não chega na minha porta e fala assim, Jéssica, estou sofrendo bullying, estou sofrendo uma situação tal e tal. Não, chega um amigo que fala, tia, o meu amigo está passando. Então, a gente precisa desenvolver uma cultura em que todo mundo aprenda a cuidar de todo mundo, porque em adolescentes especificamente não vai chegar diretamente pelo adolescente, mas por aquela rede que circunda ele, de alguma forma. Muito bom. Mais uma vez, você pai, você educador, você colega, precisa ficar de olho para ajudar. E aí você colocou um assunto muito importante, né? A questão de buscar um líder de célula, um líder de ministério, uma pessoa mais madura, alguém mais acessível da família, mas não se isole. A pandemia já gera um ambiente de isolamento, mas que você possa buscar uma conexão. Juliana,
Fala sobre os adolescentes no Conselho Tutelar. Sim. Os adolescentes, eles é um universo que eu sou muito apaixonada. Aprendi a amá-los e a entendê-los melhor, né, conforme os anos de trabalho. Porque o adolescente, ele tem um grito diferente de socorro, né? O adolescente, muitas vezes, ele vai para um lado da rebeldia. E ele é mal entendido por ir pelo lado da rebeldia, de que talvez tenha algo por trás disso. Então, nós procuramos estar identificando, junto com o adolescente, também raízes. Eles geralmente têm raízes mais profundas, de alguns anos de acontecimentos, né? E são públicos muito diferentes, pastor. Por exemplo, adolescentes, nós temos um alto nível na cidade de adolescentes, por exemplo, usuários de bebida alcoólica e de drogas, né? Então, mas para que esses adolescentes chegassem a esse ponto, algo anterior aconteceu, né? Onde estavam as omissões, as negligências, né? A falta de olhar familiar, ou algo dentro de casa, né, que estava acontecendo. Então, são gritos de socorro que são diferentes dos gritos das crianças. Qual a porcentagem de atendimento do Conselho, tanto de denúncia quanto de diligência, em geral, de criança para adolescente? De criança chega mais, né? Então, assim, principalmente crianças da primeira infância, porque são crianças em que a sociedade, a família em geral... Você fala até que idade? Que são pequenininhos, até os seus 5, 6 anos de idade. São olhares um pouquinho mais intensos da família e da sociedade sobre elas. Né? E conforme essa idade vai avançando, é como se elas perdessem esse olhar. Olha, que coisa, hein? Então, se culpabiliza mais a criança e o adolescente do que de fato se olha o motivo. Poxa, que coisa. E o vulnerável, ele é vulnerável em qualquer situação. Debaixo de 18 anos, ele é menor, seja na primeira, na segunda infância, seja junior, seja adolescente. Precisamos cuidar e estar atentos. Jéssica, o Cezinha pergunta: durante as aulas online do meu filho, presenciamos uma mãe agredindo sua filha. Como fazer nesse caso? A partir do momento que nós temos conhecimento de uma situação enquanto cidadãos, a gente fica corresponsável, né? Então, eu tive acesso a qualquer tipo de situação de violência, esse pai, ele tem os canais, né, de denúncia para fazer. É importante também informar a escola, porque de alguma forma, né, a professora vai poder ter uma atenção ali e a escola também contribuir, né, falar. Então, a família denuncia, aí também tem uma denúncia da escola. Então, assim, não dá para a gente ter acesso a qualquer tipo de informação, seja de iminência de violência ou da violência propriamente dita, e a gente não fazer nada. Então, teve acesso, é responsável. E uma coisa que eu queria até complementar no que a Juliana estava falando sobre adolescente, é que é interessante que a resposta deles vai ser diferente e a gente precisa ter uma escuta também, que às vezes a gente só quer... a gente não entende o adolescente, assim, não para ouvir a queixa dele. Então, às vezes, ele vai falar de uma situação que, aparentemente, talvez para aquele pai, fosse algo assim: ah, não, isso daí passa, isso daí não é tão importante. Mas a gente precisa dar escuta para todos os detalhes, tanto do adolescente como da criança, né? Porque talvez o que o pai interpreta, que é o que você falou, né? O pai interpreta como violência, para ele não é violência, mas para o adolescente ele está sofrendo um dano psicológico, emocional muito, muito grave, e às vezes para a família é uma coisa que passa batido, né? Exatamente. E o que você falou, por exemplo, sobre esse pai, por exemplo, conversar na escola também é muito importante, porque às vezes a orientação, por exemplo, dos educadores, dos orientadores ali da escola, da direção da escola, para aquela família, ela já cessa aquela violência, né? Corta, né? Já corta aquela violência. Certo. Muitas perguntas aqui, queria fazer devido ao tempo, como você falou, passa muito rápido, mas também fomos respondendo perguntas frutos dessas pesquisas aqui
da enquete. Mas, Juliana, como você está no Conselho Tutelar e a população é chamada também a escolher esses conselhos tutelares, fala só para mim um pouquinho, rapidamente, quantos são? Quando que é a eleição? Quando que a população é chamada a votar? E, em síntese, o trabalho, a rotina de vocês para nós. Ok. Hoje na cidade nós tivemos o ganho de mais um conselho tutelar nessa nova eleição. Então, hoje nós estamos com 3 conselhos tutelares. O ideal é de um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes, né? Porém, nós estamos aguentando as pontas aí com 3 conselhos tutelares. Nós temos o Leste, que atende toda a região Leste, o Conselho Sul, que atende Sul e Pinheirinho dos Palmares, e nós temos o Conselho Centro, que atende Centro, Oeste, Sudeste, Norte e São Francisco Xavier. Então, existe ainda a necessidade da ampliação desse trabalho. Dentro dos conselhos tutelares, em cada um desses 3, atuam 5 conselheiros. Então, nós temos 5 conselheiros e mais o pessoal do administrativo que nos socorre ali com as demandas. É um cargo realmente que passa por provas e eleição. E acontece de 4 em 4 anos. Porém, a eleição não é feita lá no finalzinho, não. Para que a pessoa ela possa concorrer ao Conselho Tutelar, existem pré-requisitos, né, documentais, comprovação de que você trabalha com crianças e adolescentes há mais de 2 anos, curso superior, entre outros pré-requisitos que as pessoas podem procurar, prova de letra da lei, né, então de toda a legislação referente a isso, e o processo eleitoral. Então isso ele dura mais ou menos uns 9 meses de processo. Não é uma coisa rápida, não dá para deixar para a última hora. Eu acho que tinha que ter uma lei de pegar todos esses critérios e puxar para as eleições majoritárias brasileiras, não é? Porque você pensa bem, uma eleição para vereador, para prefeito, deputado, senador, até presidente, a pessoa pode decidir simplesmente assim, e se filia um partido, não faz curso nenhum, não faz prova nenhuma e vai lá, né? Inclusive foi a primeira vez que eu tive que tirar o antecedentes criminais, né? Eu falei, uau, eu tenho que tirar antecedentes criminais. Então, são pré-requisitos bem rígidos, porque a nossa palavra é uma palavra que é levada em consideração pelo judiciário e para qualquer tipo de processo. Sim, né? Tem que ser uma pessoa idônea e provadamente idônea e também capaz. Quando que será a próxima eleição? Nós entramos em 2020, então em 2014 começa uma nova demanda, um novo mandato. Porém, lembrando que as eleições elas começam, as eleições não, o processo inteiro. Deve começar em 22, então. Ele começa pelo menos 10 meses antes. Ok, então se a eleição é em 22, é isso? 24. 24, então vai começar em 23. Ok. Em 23 começa então, o processo. Atentos a isso. E aí uma boa dica aqui da Juliana, olha, há uma demanda maior, se você quer se preparar, então estamos em 2021, então você vai estudar, vai se envolver ainda mais, conhecer ainda mais, para quem sabe, se Deus chamar você para essa função, aí na sua cidade, todas as cidades, não é? Sim, no Brasil é nacional, mesmo dia para todos. Então, aí na sua cidade, estude, informe-se, conheça mais sobre o Conselho Tutelar e se você tem essa vocação de ajudar crianças, apoiar crianças em situação de risco, crianças, juniores, adolescentes em situação de vulnerabilidade, pode ser um excelente lugar para você servir com cidadania e com certeza mudar realidades. Enfim, chegou o nosso final e eu vou pedir para a Jéssica deixar uma palavra final aqui aos pais, aos educadores, a todos que nos assistem para ajudar as crianças, sua mensagem final e, na sequência, a Juliana.
Eu pensei em 3 coisas, né? Pensei primeiro na questão do conhecimento, que a gente falou muitas vezes aqui, né? No desenvolvimento de um relacionamento com os seus filhos, com as crianças que você tem de alguma forma um convívio, porque esse relacionamento próximo, né, vai trazer esse ambiente de confiança e também essa questão do conhecimento. A gente falou aqui que a questão de identificar sinais de violência, por exemplo, vai ser diferente de uma criança para outra. Talvez uma vai ficar um pouco mais agressiva, um pouco com uma outra com um humor um pouco mais embotado, então é importante essa questão do conhecimento. Uma segunda coisa que eu penso é a gente desenvolver uma cultura de palavras de afirmação sobre a vida das crianças, sabe? Então a gente afirmá-los sobre aquilo que eles são, sobre a identidade deles, porque aí na medida que de repente chegar algo para eles que for contrária a essa identidade que eles já têm afirmado sobre as autoridades, né, as autoridades que têm sobre a vida deles, isso vai trazer um estranhamento e possivelmente uma conversa a respeito desse estranhamento que teve. E uma terceira coisa, por fim, eu penso que nós informarmos as crianças. Então, isso estar em pauta dentro das nossas famílias. Se você está dentro de um lar que, né, tem todo um cuidado, toda uma atenção para os seus filhos, então ensine-os a cuidar de outros também. Eu acho que a gente precisa desenvolver essa cultura de mutualidade, que a gente vai formar cidadãos, né? Então, eles vão crescer entendendo essa responsabilidade e compromisso de não fazer com que situações de agressão elas aconteçam e perpetuem na sociedade. Acredito que é isso. É isso aí, Jéssica. E a minha palavra para você que está aí nos ouvindo é que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que trabalha com a garantia do direito da criança e do adolescente. E muitas vezes a sociedade não consegue entender o que é a violação de direito da criança e do adolescente. Nós estamos lá e nós somos receptivos também à orientação, a dar a você a orientação que você precisa. Nós somos muito procurados por questões que não são de garantias de direito, porém nós estaremos ali para te dar a orientação para que você saiba a quem recorrer. Né? Se você vai recorrer ao judiciário, se é uma questão a ser trabalhada dentro da própria família, ou se nós podemos fazer uma requisição de serviço. Então, vá com paciência, procure ajuda, estamos abertos a ajudar vocês, tanto no trabalho efetivo da garantia de direito, na requisição de serviços, ou na orientação de como que você pode, de onde você pode ir para trabalhar aquela sua demanda específica. O Conselho Tutelar é um órgão amigo da família, Então, vá sem medo, sem restrições, de coração aberto, que nós estaremos ali. Muito obrigado, Juliana, muito obrigado, Jéssica. Que Deus abençoe você na sua missão junto à criança que está sofrendo violência. Leve o nosso abraço aqui da Igreja da Cidade a todos os conselheiros tutelares e a sua coordenação também. Agradeça por ter liberado você para estar aqui hoje. Muito obrigado, pastor. Da mesma maneira, Jéssica, Deus abençoe você, sua missão, também como psicóloga, como educadora. Leve um abraço a todos os pais e todos os alunos lá do Colégio Inspire. Obrigada, pastor. Isso aí. E eu quero agradecer muito ao pastor Felipe Araújo, que estaria aqui conosco, mas ele ficou doente, não pôde estar, mas também agradecemos o trabalho que tem feito também nessa parte de conscientização. E quando a gente terminar aqui o programa, eu vou justamente pedir aqui um vídeo dele, vou deixar aqui, que fala dessa questão que nem por tempo podemos colocar muita exposição da criança nas mídias sociais e que os pais têm que acompanhar isso, porque hoje há um abuso e uma exposição, não é isso? Dentro desta questão das mídias sociais, TikTok, etc. Você tem que acompanhar o que o seu filho está assistindo, ele fica muito tempo lá. Então, na próxima semana, o Cidade Entrevista vai falar sobre a questão do esporte. Então, nós vamos conversar sobre o que podemos fazer, o que não podemos fazer, como fazer na questão do ministério privado aqui na igreja, e também do esporte público, seja individual e coletivo. Nós vamos estar aqui, então, conversando sobre esse assunto, que é uma pauta importante nesse tempo de pandemia, porque se Cristo
vida, esporte é saúde. Então, semana que vem, Cidade Entrevista sobre o esporte durante esse tempo de pandemia. Muito obrigado, meninas. Deus os abençoe. Obrigado você por estar conosco. Encaminhe esse link para alguém. E agora eu quero chamar aqui o querido pastor Felipe Araújo para deixar esse vídeo aí com esse toque para vocês desse assunto tão importante. Até a próxima. Deus abençoe. Educação e disciplina nada tem a ver com violência, e esse é o tema da nossa conversa hoje. O meu nome é Felipe Araújo, eu lidero o Ministério Infanto Juvenil e Ignição da Igreja da Cidade em São José dos Campos. E esse tema é um tema oportuno para esse tempo. Nós queremos falar sobre isso porque precisamos proteger as nossas crianças. O abuso doméstico, a violência doméstica infantil tem crescido absurdamente nos últimos anos, ainda mais nesse tempo de reclusão social. Nós vemos casos aí como o da Isabela Nardoni, do Henri Borel e também do menino Juan. Casos que terminaram tragicamente com a vida das crianças sendo ceifadas. Nós podemos mudar esse cenário, podemos contribuir para que isso seja estancado e erradicado do nosso meio, da nossa nação, do nosso convívio. Por isso eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas de como podemos fazer isso e colaborar para que as nossas crianças tenham um ambiente saudável e seguro e vivermos contra a violência infantil. E a primeira dica é observar o comportamento da criança nos ambientes sociais que vocês frequentam. Se a criança tem determinada aversão a algum lugar ou a alguma pessoa, está dizendo que não quer ter contato com uma pessoa, não quer abraçar, não force, ouça, dê crédito para o que a criança está demonstrando. Converse profundamente para saber o porquê desse motivo. A segunda dica é observar os traquejos que a criança tem apresentado ao longo do tempo. Geralmente uma criança que sofreu algum tipo de violência ou abuso doméstico é uma criança com tiques nervosos, é uma criança com letargia, é uma criança que tem ansiedade, é uma criança que demonstra de algum jeito no seu comportamento que não está 100% satisfeita e completa. Observe com profundidade, traga para perto e mostre para ela que você é uma pessoa segura, que ela pode se abrir e também que ela pode confiar e contar em todo o tempo. E a terceira dica são as denúncias anônimas, tanto através do Disque 100 por meio de ligações, como através do app Proteja Brasil. Nós precisamos normalizar as denúncias anônimas. Se você viu, ouviu, presenciou algo do tipo que foge o comum, que foge à realidade, lembrando que disciplina não tem nada a ver com violência, faça uma denúncia. Você pode estar poupando a criança de transtornos e traumas irreversíveis e permanentes. E por fim, mas não menos importante, continue orando intensamente pelas nossas crianças. Aconselho você a compartilhar essa ideia com as pessoas da sua vida, as pessoas que você ama, e assim vamos juntos colaborar para que as crianças cresçam saudavelmente, protegidas, seguras e vivam em totalidade o seu propósito e seu destino sonhado por Deus. Deus abençoe muito.